Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem. E antes da gente apresentar a nossa incrível convidada de hoje, roda a vinheta. Vamos lá. Pod Jovem! Voltamos com o Pod Jovem e antes da gente apresentar a nossa incrível convidada de hoje, vou fazer a minha autodescrição para que todos possam ver. É importante. Eu sou um homem negro, com cabelos ondulados, cacheados, uma barba grande passando do rosto para baixo, um bigode, um óculos redondo da cor cinza, uma tatuagem de um pássaro no braço direito, uma tatuagem de uma clave de dó no braço esquerdo. Estou com uma camiseta com umas manchas marrons e pretas, uma calça preta. E meu parceiro Alexandre? E eu sou um homem branco, estou com a camiseta de time de futebol, Corinthians. Tenho um anel do lado direito, que tem um símbolo do olho de Órios. Estou com o cabelo penteado para o lado direito. Estou com uma corrente prata, aquelas da 25 de março, sabe? Então, essa é a minha autodescrição. E agora apresentando a nossa grande, incrível, ilustríssima convidada de hoje, como você já viu aí no nosso título, mas agora vamos apresentar ela de uma forma toda bonitinha aqui, que já que a gente trabalhou para isso, vamos fazer, né? Vamos embora. Hoje vamos receber uma mulher incrível que dança com o corpo, com a história e com a ancestralidade. É dançarina, coreógrafa, professora, pesquisadora e mestra em dança pela UFBA, com trabalhos que entrelaçam o matriarcado, oralidade e as danças negras. Ela tem atuado com destaques em movimento como o passinho e o funk, além de ensinar e inspirar através da educação. Seja muito bem-vinda, Jo Gomes! Ei, Jo Gomes! E muito obrigado pela presença, né? Eu que agradeço o convite, gente. Difícil chegar aqui? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Estamos aqui diretamente do estúdio da SampaCast, dentro da biblioteca Mário Chamber. Antes de mais nada, também agradecer ao nosso técnico de hoje, o Rafa. Salve, Rafa. Tamo junto. Rafa. E assim, vamos começar com aquela perguntinha que todo mundo gosta. Como começou a carreira, a vida de Jo Gomes? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, galera. Tô muito honrada, muito feliz de estar aqui. Vou fazer também, né, a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu estou com uma maquiagem leve, eu estou usando uma blusa preta que tem uma bandeira do Brasil do lado direito, está escrito Passinhos do Brasil do lado esquerdo. O meu cabelo é crespo, ele tá amarrado para cima. Eu tenho pulseiras coloridas na mão direita, tenho uma pulseira preta e vermelha e uma branca na mão esquerda. Tenho um anel e uma aliança na mão direita. É isso aí. Arrasou. Bom, como começou a minha carreira? É isso? Assim, de onde veio Jo Gomes? Bom, primeiro meu nome é Joceline. Ótimo. E aí é um nome diferentão, então uma amiga me sugeriu, olha, se você continuar com esse Vamos nome, adaptar, né? não vai dar, porque a galera vai errar, você vai ter que corrigir, é meio constrangedor. Então, sugiro que você use Jo Gomes, então. Aí começou Foi através de uma sugestão. Foi né? uma sugestão, né? Mas a minha vida profissional na dança, né, começou em 2015, que foi quando eu fiz parte do Grupo Cultural Obará, que é um grupo de culturas negras lá em Brasília, que trabalha com teatro, dança, percussão e canto, né? Então, a gente fazia tudo ao mesmo tempo num espetáculo. E aí, quando eu vi essa possibilidade de misturar diversas linguagens, né? Que não é só dança, não é só música, não é só teatro, né? Que é tudo ao mesmo tempo. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, sabe? Mas quando eu era criança, assim, a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, é do Maranhão. Tá. E aí a gente tinha, assim, a gente morava no quintal da casa da minha tia, a gente dançava muito, mas era sempre aquilo assim, a dança tá num lugar da festa de família, tá no lugar do recreio da escola, tá no lugar do ouvir os discos do meu pai, tá no lugar de dançar no seu quarto. Eu não imaginava que isso poderia ser uma profissão, porque se eu ligasse a televisão, não tinha ninguém parecido comigo dançando. Entendeu? Então, mas tinha a Adriana Bombom, né? Quando fala das paquitas. Gente, a Adriana Bombom eu não vejo como uma paquita. A Adriana Bombom, ela se vestia diferente, ela dançava diferente. Ela estava em outro lugar ali. E mesmo para uma criança, a gente consegue entender o que é a paquita e o que era a Adriana Bombom, entendeu? Sim. Legal. Então, é como se o dela fosse menor, entendeu? Então, eu não via referências, pessoas parecidas comigo. Então, eu não conseguia imaginar a dança como uma profissão, apesar de eu gostar muito de dançar, mas era aquilo, escondida, no lazer e tal. E aí,
Bom, a minha primeira formação foi em jornalismo e a minha primeira Caralho, pós-graduação... jornalismo, jornalismo. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo Tudo a é ver, comunicação. tudo a Tudo ver. é comunicação. Comunicação agora você faz com o corpo. Exatamente. Mas a minha primeira pós-graduação foi em revisão de texto. Caraca. E aí, nesse centro universitário que eu fiz essa primeira pós-graduação, tinha aula de graça de dança do ventre. Olha. Isso em 2010, por aí. Essa foi a primeira aula que eu fiz, aula de dança, né? E aí, como era de graça, eu fui lá e fiz e eu gostei muito. Acessou, né? Acessei o espaço, exatamente. Porque não era algo que eu tinha dinheiro para pagar. Vou fazer aula de dança. Não era uma prioridade para mim, por mais que eu gostasse de dançar. Isso já era o pensamento de se tornar... tem aquele elo, né? De fazer a dança por meio que hobby e o lado profissional. Esse foi o Isso. start? Não, porque foi hobby. Ah, tá, Eu queria perfeito. dançar por hobby, porque eu já era jornalista, assim, desde o segundo semestre, eu já trabalhava com jornalismo. Ah, legal. Ah, sim, Eu já sim. estava estagiando como jornalista, eu já estava trabalhando no jornal da faculdade. Então, assim, eu já estava jornalistona, assim. Sim, sim. Eu fui começar a pensar dança como profissão, como eu falei, em 2015, né? Então, assim, eu já estava com meus 28 anos, sabe? Sim, sim. É bem recente, assim, essa profissionalização. Porque depende de diversos fatores, né? E aí, essa foi a primeira aula que eu fiz. Depois, eu paguei as aulas de dança do ventre, não consegui mais pagar. Aí, eu paguei aula de dancehall, não consegui mais pagar. Aí, eu paguei aula de hip hop. Aí, no hip hop, a gente fez aquela apresentação de final de ano da escola. E a gente fez no Teatro Nacional de Brasília, que seria o Teatro Municipal aqui de São Paulo, sabe? Ó, E aí, quando eu apresentei lá, eu falei, mano, é isso. Aí, agora sim que eu comecei meio que a pensar isso, mais ou menos em 2014. Só que, de novo, não tive mais dinheiro para pagar a aula. E aí, em 2015, eu entrei... O Grupo Cultural Bará ensaiava abaixo do local onde eu trabalhava. Aí, assim, ó, aula de dança afro de graça. Opa, de graça de novo. De graça. Vamos lá. Fim de semana de preferência. Entendeu? Aí, fui lá fazer a aula e aí eles estavam montando um espetáculo. E aí, o meu mestre, né, o Jorge, falou, olha... A gente amou você, você vai ser a protagonista dessa cena. E eu, Nossa, dá uma responsabilidade, né? sabe, assim, foi assim, meio assustador, mas fui lá, fiz, eu amei. E a gente apresentou no mês de novembro, né, que é um mês que, historicamente, é um mês Sim. reservado para as culturas negras, né? Sim. Não deveria ser somente, mas... O ano inteiro, né, gente? Vamos... O ano inteiro, mas é o mês que geralmente reservam para exaltar a nossa cultura. E aí a gente fez 4 apresentações nesse mês. E foi, assim, apaixonante. A partir daí que eu falei, mano, é isso. Eu quero me conectar mais com essa ancestralidade, porque eu já vinha, depois que eu saí da faculdade, eu já vinha me aprofundando nesses estudos sobre a cultura negra, sobre a ancestralidade, porque eu não me reconhecia como uma mulher negra até eu passar por um racismo, assim, muito escancarado. Caraca. Né? Que foi no meu primeiro emprego depois que eu me formei. Nossa, E isso aí, lá em 2010, né? Eu entrei na faculdade em 2005 e saí em 2009. Então, em 2010... Né, foi meu primeiro trabalho. E aí eu passei por uma situação de racismo e uma amiga falou assim, Ju, você tá passando por isso porque você é preta de quebrada. Aí eu assim, de quebrada, ok, mas eu sou preta? Como assim? Como assim? Aí eu olhei em volta, sabe? Realmente, só tinha eu de preta nesse espaço profissional. E aí eu falei, bom, então... Aí, sabe assim, quando vai passando aquele filme na sua cabeça... E dá um estalo também. Você fala, meu Deus, sempre foi isso. E só agora que eu fui descobrir. Aquele sabe? texto lá da Viola, né? Negra Soy. Peraí. Olha meu cabelo, olha a minha cor. Nossa, me gritaram. Eu sou negra. Meu Deus. Sabe? E aí eu falei, bom, então agora... E eu sempre gostei muito de estudar. Então eu falei assim, bom, então agora... Sim. Me mandem os livros, sabe? Me mandem os espetáculos, me mandem as músicas, me mandem tudo que for possível. E aí eu me aprofundei muito, foi quando eu comecei a trabalhar na Fundação Cultural Palmares. Caraca, que E legal. aí foi um mergulho mesmo muito intenso. Então, eu trabalhei na Palmares por um tempo. E aí eu não lembro, enfim, quantos anos exatamente. E depois eu fui trabalhar na Secretaria de Governo do Distrito Federal, depois na Secretaria de Cultura do Distrito Federal. E aí, na Secretaria de Cultura, eu estava fazendo após em Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça, na UNB, e trabalhando na Secretaria de Cultura e entrei no Grupo Cultural Bará. Então, foi um Nossa, muita super coisa. mergulho, assim, na cultura Sim. negra, na legislação, enfim, né? E aí, a partir daí, eu falei, bom, se o Grupo Cultural Obará consegue trabalhar com todas essas linguagens, eu também quero trabalhar com todas essas linguagens.
Então, eu costumo dizer assim, o Cazuza tem uma frase, né? Raspas e restos me interessam. E para mim era assim, tudo que for sobre cultura negra me interessa. Então, assim, é música, é dança, é teatro, é artes visuais, sabe? E aí foi que eu fui entendendo que na cultura africana, para as filosofias africanas, para diversos povos africanos, não existe essa diferença entre as linguagens. Isto é só música, isto é só dança, sabe? Assim, é tudo interligado, conectado. É tudo conectado. Então, assim, os objetos, eles fazem parte das nossas vidas, né? O trono de ouro que os britânicos quiseram roubar não era um lugar para sentar, ele era o poder em si. Você não pode tocar no poder em si. Então, eu comecei a fazer essas relações e compreender essas coisas. E, a partir daí, eu falei assim, mano, eu quero estudar tudo que me for possível, todas as danças que for possível, todas as manifestações artísticas, expressões culturais. Então, assim, eu fui mergulhando em tudo isso. E aí, em 2017, que era o ano que eu ia fazer 30 anos, eu falei, bom, não estou ficando mais nova, é agora ou nunca. Então, desde 2015, eu já tinha começado a fazer esse mergulho mais para profissionalização mesmo, né? Mas em 2017 eu falei, mano, não se trata mais agora só de ser a jornalista e a profissional da dança. Eu quero ser artista, full time, sabe? E aí tem um amigo meu que é uma referência do dancehall, né? Chamado Hudson Oliveira. E eu cheguei para ele e falei, amigo, você é a minha maior referência como artista. E eu sei que você vive como artista. Que dicas que você me dá? Como que eu posso começar a trabalhar profissionalmente com dança? Que é difícil. Nossa, gente, se aqui em São Paulo é difícil, em Brasília é assim. Nossa. É porque a gente fala, a gente reclama muito, a gente que é de São Paulo, a gente reclama muito de São Paulo, fala que São Paulo é aquilo, mas São Paulo respira arte, respira cultura, por mais que ainda tenha sido muito apagado, ainda é o lugar que mais respira, né? E que tem iniciativas públicas e privadas, sabe? O recurso está aqui, né? Exatamente, essa é a realidade. Então, e aí eu virei para ele e falei, como fazer? Ele falou assim, bom, aqui em Brasília você tem duas opções. Ou você dança para um artista, em festa, fazendo show e etc., ou você dá aula. Eu falei, pronto, eu quero dar aula. Eu amo dar aula, é o que eu gosto de fazer. Eu sinto a comunicação, troca. né? Você consegue se comunicar com a pessoa. Exatamente. Aí eu falei, eu quero dar aula. Ele, beleza, então você vai começar como minha monitora. E isso eu já tinha feito aula de dancehall com ele, né? Lá depois que eu saí daquela primeira pós. E aí ele me colocou como monitora. E aí, assim, passado alguns meses, ele falou assim, olha, você já está no ponto... Eu preciso dar uma pausa, então vou te passar as minhas turmas. E aí eu já comecei a trabalhar como arte educadora, como professora de dança, né? Então, em 2017. Só que, como eu falei, em Brasília, você não tem como ser só artista. Você é artista sabe? De coisa. Todos os trabalhos que você puder fazer, porque a renda... Você precisa ter renda, né? Então, um exemplo que eu sempre dou é que eu dava aula em uma dessas escolas de dança. E, assim... Teve mês que eu recebi menos do que uma mensalidade que os alunos pagavam. Caraca, mano. Porque a divisão era assim, 60% para academia de dança, 40% para o professor. E aí, nessa época, tinham poucos alunos inscritos. E aí, se você somasse os 40%, não dava uma mensalidade que um aluno pagava. Meu Deus. Então, assim, e eu dava aula 2 vezes na semana, à noite. Aí, assim, passagem, gasolina, essas coisas, tipo, sabe? Então, não dava para você se manter disso. Você tinha que ter um outro trabalho, né? Então, é o que eu costumo dizer para os meus amigos daqui de São Paulo, né, gente? Por todos os problemas que São Paulo possa ter, você consegue viver como artista aqui. Em Brasília, você não consegue. Você vai ter que ter 1, 2, 3 empregos, entendeu? E é hiper desgastante, porque eu trabalhava num escritório, eu trabalhava, enfim, né, em órgãos governamentais, terceirizados, enfim. E aí, eu dava aula no horário do almoço, eu dava aula à noite, eu fazia show, clipe, apresentação no final de semana, no feriado. Então, não tinha pausa. Não tinha pausa. E isso é muito desgastante para qualquer pessoa, não só para o artista, mas pensa o artista, como que você vai criar com uma mente exausta? Né? Então, esse culto à hiperprodutividade, ele realmente mina todas as nossas possibilidades de criação. Né? Então, eu falei, não, eu quero trabalhar só com isso. E aí, eu tinha que dar 9 aulas por dia, entre aulas coletivas e aulas particulares, e não conseguia pagar minhas contas, e estava sempre pedindo dinheiro emprestado. Então, assim, era muito constrangedor, né? Porque eu já tinha meus 30 anos e estava pedindo dinheiro emprestado para minha mãe, para meu irmão, sabe? Então, eu falei assim, mano, eu preciso de
outras possibilidades. E aí surgiu um convite para eu ir morar em Portugal, para eu ir dançar para uma banda cover, né? Uma amiga minha já estava lá, ela era coreógrafa dessa banda, e aí ela me chamou para ir. Tipo assim, olha, mas você tem que estar aqui em 2 semanas. Nossa, Aí eu, nossa, claro. Meu Deus. Sabe, assim, Espera, sai... me dá só um minuto. Sabe, aí você sai se desfazendo das suas coisas, desesperada e tal. Beleza, fui para lá. Ensaio, aprende a coreografia, nananana. Fizemos um show, fizemos 2 shows, pandemia. Ah, foi em 2020. Ali 2019 para 2020, né? É. Foi em março, que eu não sei quando que foi lá, mas em março aqui parou. Março. É que estourou um boom, né? No mundo todo, foi ali em março. Foi. É. E aí, assim, foi horrível. Foi horrível, foi horrível. Pensamento porque... de desistir a todo momento, a todo instante. Não, E e aí as notícias que a e gente as recebia do notícias. Brasil. Gente, era assim, desesperador. Era desesperador, porque parecia que o Brasil tava assim, aqueles filmes de apocalipse, Sim. sabe? As notícias que a gente recebia lá. As notícias que a gente recebia lá do outro lado também, da Europa, Também era assim, tava assim. gente, a Itália tá caindo, Portugal tá caindo. Entendeu? Meteoro tá caindo, assim. As pessoas estão caindo, sangrando dentro do supermercado, sabe? Era Não tem umas papel higiênico, socorro. Não, mas isso é... O álcool em gel, 150 reais. Nossa. Não, a do papel higiênico, eu me perguntava isso também. A gente entrava no mercado e as prateleiras de papel higiênico esvaziadas. A gente assim, Como assim? Gente, Calma. não tinha máscara pra todo mundo. Não tinha máscara Era pra muito todo louco, mundo. assim. Assim, foi Desesperador. né? desesperador. Assim, quando a gente lembra que a gente sobreviveu àquilo, É. isso dá até uma força pra continuar. Gente, nós sobrevivemos àquilo. A gente sobrevive a qualquer coisa, sabe? Mas, assim, para além disso, Portugal é um país muito racista. Muito racista, sabe? E aí foi um show na Espanha e um show em Portugal. E aí, no show da Espanha, assim, eu não falo espanhol. Então, eu me comunicava com muita dificuldade. Por exemplo, se eu quisesse ir ao banheiro, aí, tipo, as pessoas ficavam te encarando assim, vai, fala espanhol. E eu, ai meu Deus, como que eu falo isso, sabe? Era... Nossa. Não, mas até, sabe? tipo, no português mesmo, chegar pra galera em Portugal e falar, gostaria de ir ao banheiro, então você não gostaria, você quer. Aí se você... Aí se você também fala assim, eu gostaria de ir no banheiro, lá não é banheiro, tem um outro nome. Tem, que eu também não também lembro não vou lembrar. agora. Mas aí, tipo, ele vai ficar, quê? Fala direito. O que você quer? E aí, tipo, eles não são racistas só com a cor. Com estrangeiros. Qualquer pessoa que é Exato. estrangeira, eles são... Não, e tem os brasileiros que moram lá há mais tempo, que acham que já são portugueses e podem ser preconceituosos com brasileiros que acabaram de chegar, sabe? Isso eu já não conheço. Então, É que eu conheço um cara amigo meu que tá lá, e assim, ele tá falando inglês, ele tá falando espanhol, ele tá lá há uns 2, 3 anos. E ele falou assim, aqui, o que menos tem é português. Então a gente tem que falar em espanhol, tem que falar inglês. Mas os poucos portugueses que tem, acabam com a nossa vida. É isso. Então. E aí, num desses shows que eu fui fazer, aí tinha uma senhorinha assim, ó, bem baixinha, com o cabelo todo grisalho. E eu tô vendo ela vindo assim, ó, pro meu cabelo. Aí eu, tá, cara, pô, senhorinha, né? Não vou dar sermão aqui, né? Aí ela não pegou meu cabelo, ela puxou meu cabelo assim e falou, parece uma palha de aço. Olha que filha da... E virou e foi embora. E eu fiquei assim, ó, e as brancas portuguesas ao redor rindo, sabe? E eu e a minha amiga éramos as únicas negras e brasileiras do elenco. Nossa, E a gente ficou se olhando assim, sabe? Naquele momento assim, mano, eu não acredito que isso acabou de acontecer, sabe? E aí, tipo, as outras estavam rindo, aí olhando assim pro cabelo da minha amiga, que ela tava com um aplique, que o black dela ficava maior que o meu. O meu tava enorme, e o dela era um aplique que ficava maior que o meu. Aí a menina rindo assim do lado dela e olhando pro cabelo dela. Aí ela só olhou pra mim assim, aí ela falou em inglês, sabe? Ela, don't touch my hair. Bem séria zona, assim. Aí a mina foi murchando assim, sabe? A gente ficou se olhando um tempo assim. Caraca, mano, eu saí da minha casa, do outro lado do oceano, pra passar isso aqui, sabe? Beleza, fizemos o show, tá, enfim. Pandemia, situações de racismo. Eu falei, mano, é isso, eu não quero mais estar aqui, eu não preciso estar aqui, eu quero estar com a minha família, o mundo tá se acabando, eu vou ficar aqui fazendo o quê, entendeu? Voltei pro Brasil, e aí é isso. Eu tinha colocado meu apartamento pra alugar, eu tinha vendido meu carro, eu já tava... Assim, porque eu achei que eu ia viver pelo menos alguns anos fora do Brasil, né? E aí voltei pra morar com a minha mãe, e aí reconstruir a vida, pegar o apartamento de volta, lá. E aí, assim, mano, tá, mas como que eu vou reconstruir minha vida aqui, né? Mas é isso, vambora. Não tem opção de desistir. Do zero, né? E aí mas isso, meio vambora. que do zero, né? Convenhamos que ela
apesar de todo o trabalho que você fazia aqui antes, uma situação Porque complicada. a pandemia foi um reset, né? Foi um reset. Foi um reset, vamos O resetar. foda é que a gente achava que a gente ia voltar melhor. E o mundo não voltou melhor. Lei do engano. Sabe? Voltou bem pior, eu diria. As pessoas não sabem mais se relacionar. Não. As pessoas não sabem mais como é conviver no espaço público. É. Tá uma loucura, assim, depois da pandemia. A política né? só piorou muito, assim. As pessoas não conseguem mais interagir sem falar de política. Não, as crianças e adolescentes não sabem mais como que é conviver com outra pessoa. As só coisas são do celular. meu jeito, são no meu tempo, são como eu quero. Porque é isso, a escola não é um espaço só de aprender o conhecimento tradicional, é um espaço de se aprender a conviver Se também. relacionar, né? E elas não estão mais sabendo se relacionar. Então, ficou Sim. tudo muito mais assustador do que antes, sabe? É como se realmente a pandemia foi um reset, só que a gente não voltou para onde a gente estava. Parece que a gente piorou muito a partir regrediu um dali. A gente não resetou, né? A gente só piorou mesmo, sabe? Assim. Regredimos, né? E aí, em 2022, né? Eu me mudei para cá, para São Paulo. E aí, assim, aqui em São Paulo, eu tô conseguindo viver o meu plano quando eu fui para Portugal, sabe? Que é viver de arte. Viver apenas de arte, 24 horas. Então, aqui eu vivo de arte. Aqui eu sou artista, eu sou arte educadora, sou pesquisadora, sou coreógrafa, sou empreendedora cultural, sou produtora cultural. Então, por exemplo, o Festival Passinhos do Brasil começou como uma oficina e virou um festival aqui, né? Então, por mais que eu seja de Brasília, eu digo o Passinhos do Brasil, ele nasceu aqui. Em São Paulo. Ele nasceu em São Paulo. Ele foi possibilitado por este território, né? Então, para mim é muito importante falar sobre isso, porque uma coisa que eu costumo falar também é que, assim, quando eu morava em Brasília, eu ouvia Racionais. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu entendi Racionais. Porque, assim, lá em Brasília, quando você ouve, por exemplo, né, o crioulo falando não existe amor em SP, você fala, ai, crioulo, claro que existe amor em SP, para, sabe? E aí você vem morar aqui, aí você fala, ok, agora eu entendi. Não existe. Tá. Não existe de fato. Então, São Paulo, ela é uma cidade que ela, por todos os problemas que ela possa ter, ela ainda te possibilita viver de arte. E para mim, assim, essa é uma vitória enorme mesmo, sabe? Porque, de fato, quando a gente fala que a cultura precisa ser um direito, a gente não consegue materializar isso, sabe? Pelo menos eu que venho de Brasília, eu não conseguia materializar a cultura como um direito lá, entendeu? E isso, eu trabalhei na Secretaria de Cultura, os nossos editais, eles são super simplificados mesmo, sabe? É um formulário que é igual para todo mundo, é uma tabela orçamentária que é igual para todo mundo e ela faz os cálculos sozinha, então é um bagulho, assim, é muito facilitado mesmo, sabe? Mas, assim, ainda assim, são muito menos iniciativas culturais, muito menos possibilidades de você viver de cultura do que aqui. Então, lá eu me tornei uma profissional da dança, mas aqui eu consegui viver da minha arte. Então, eu sempre serei grata a São Paulo por isso. A gente até conversa bastante aí, o Ale, porque nós viemos de uma política pública, que é o Programa Jovem Monitor Cultural, que só tem em São Paulo. Então, assim, são para jovens de 18 a 29 anos de São Paulo. Então, se você mora em Guarulhos, não tem. Guarulhos, do lado de São Paulo. É que, assim, fomenta a arte, a cultura para juventudes. Exato. E aí, se você... A gente fica muito indignado, porque a gente conhece muitos amigos nossos, que inclusive gravaram aqui com a gente, que não vêm de São Paulo. Que eles vieram para poder tentar a vida aqui em São Paulo. Alguns vieram do interior de São Paulo. Falaram assim, São Paulo é uma terra de oportunidades para a cultura. E aí, quando eles conheceram o programa de Jovem Monitor Cultural, eles conseguiram falaram assim, acessar. Tem até uma frase que o Amaro... O Amaro fala que somos filhos de políticas públicas. Que se não fosse as políticas públicas... Se não fosse, de fato. Porém, esse start, retomando, esse start da oficina que você criou, do já era Passinhos. Era a primeira oficina que eu dei nesse sentido, inclusive, eu acho que foi na pandemia, no CRD. Nossa, CRD. legal. CRD online. E aí, o nome da oficina era assim... Funk e Passinho, Cultura de Resistência Preta. Porque, assim, o que aconteceu? Em 2017, né, voltando. Em 2017, teve uma proposta oficial de criminalização do funk, que foi colocada pelo E-Cidadania. Um jovem publicitário de São Paulo foi lá e escreveu: o funk deve ser considerado crime de saúde pública contra a infância, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E aí, nesse site, se você tiver mais de 20 mil apoios...
ele tem que ser discutido pelo Congresso. E aí foi uma época que todos os artistas do funk, produtores, MCs, dançarinos, todo mundo se reuniu e falou, gente, isso é um absurdo, vamos cair para Brasília. E aí teve essa audiência em Brasília, felizmente o projeto foi arquivado. Só que aí, eu vendo isso, eu já estudava funk, eu sou do Imperadores da Dança, né? Sim. Que é o A gente primeiro... vai falar dele daqui a pouco. Ah, sim, que é o primeiro bonde de passinho do Rio de Janeiro, portanto do Brasil, portanto do mundo, foi o primeiro, né? Sim, de fato. E aí, eu entrei para o Imperadores da Dança em 2017. E aí, em 2017, eu ia nas escolas públicas de Brasília, de graça, falar, vamos lá, gente, vamos debater sobre a criminalização do funk. E aí, o nome da oficina era Racismo e Criminalização do Funk. Só que nessa época, em 2017, eu só estudava o passinho foda, que é o passinho do Rio de Janeiro. E aí, eu ia começava esse debate. Vocês acham que o funk deve ser crime? Não deve? Ah, eu acho que sim, acho que não. Ah, então tá bom, então vamos ver aqui uns negocinhos no slide que eu trouxe. Aí a gente falava, e no final, e aí, gente? Vocês ainda acham que o funk deve ser crime? Aí a galera, sim, acho que não mais, entendeu? Então, agora a gente vai dançar para vocês verem a criatividade da galera, como que essa dança nunca pode ser considerada crime. Porque é parte da cultura também. Se a gente criminalizar o funk, isso aqui também vai acabar. Aí, pronto, assim, quando você traz pro corpo, é outro rolê, porque a galera percebe a materialidade mesmo da coisa, sabe? Que o corpo que dança funk é esse corpo preto, periférico, marginalizado, favelado, que é o corpo que é exterminado aí diariamente. Diariamente, entendeu? todos os dias, então, todos os assim, minutos. caraca, então é sobre mim, é sobre o meu corpo também, né? Então, começou com essa oficina de passinho foda, passinho do Rio de Janeiro. E aí, a partir de um determinado momento, um amigo meu, Gutenberg Dedê, ele é o pioneiro do passinho no Distrito Federal. Ele estudou passinho primeiro, ele é essa referência. Ele fez uma coreografia uma vez para entrar num festival de dança como professor. E aí, nessa época, você tinha que gravar vídeo. Acho que até hoje tem alguns festivais que fazem isso. Tem. Você grava um vídeo mostrando mais ou menos como é uma aula sua, o que teria numa aula sua. Aí você marca o festival para ver se você se torna um professor. E aí ele fez um vídeo chamado Passinhos. E aí ele já misturava referências de passinhos de São Paulo, referências de passinho de BH. E aí eu falei assim, caraca, mano, isso é genial. Eu quero estudar mais isso. Aí eu comecei a aprofundar e pesquisar e estudar mais os passinhos de São Paulo, os passinhos de BH, os passinhos do Brega Funk, do Recife. E aí nessa época também foi um período que eu comecei a trabalhar com dança e as pessoas começaram a me chamar para viajar, para dar aula em outros lugares e tal. Inclusive, eu fui para Paraíba. Quando eu fui lá para Paraíba, eu tive contato com a galera do Brega Funk lá. Mas aí, eu tava assim, tipo... eu tava dando aula de dança afro, tava tendo um evento que era voltado para a comunidade LGBT preta, né? Que era a Parada Preta. E aí, tava tendo 1 milhão de outras coisas. E nesse meio tempo, me conectando com a galera do Brega Funk. Aí, lá em Minas também, quando eu fui para lá... Aí, eu não tive contato com a galera do Malado, necessariamente, quando eu fui lá em Minas. Mas eu já estava estudando. Então, eu comecei a juntar essas peças. E aí, eu fiz essa oficina. Funk e passinho, cultura de resistência preta. E aí... eu desenhei esse projeto, comecei a propor para alguns lugares, mas é isso. Lá em Brasília não tinha muitas possibilidades de fazer isso. E aí, não o primeiro, que agora a minha memória não está tão boa assim, mas um dos primeiros lugares que eu dei essa oficina foi online, em 2020, no CRD. E aí, é um espaço... De São Paulo. De São Paulo e de dança, né? É o centro de referência da dança de São Paulo. De fato. Entendeu? E é muito foda ele receber esse tipo de coisa, porque anos atrás ele era só pra coisas assim, conservadoras, todas bonitas. E é uma luta gigantesca pra manter ainda, né? É uma luta gigantesca. Pra manter como CRD. Com certeza. Sabe, e uma coisa que quando vocês estavam falando que vocês são filhos de política pública, eu também sou filha de política pública, porque a faculdade que eu fiz foi pelo ProUni. Caraca, eu sou da primeira turma do ProUni. A primeira turma do ProUni em 2005. Caraca. Então, assim, e era uma bagunça. Porque você recebia uma carta e falava... Se inscreve aqui nesse site e escolhe 5 faculdades, 5 cursos. Aí tá, se inscreveu. Ah, legal, você tirou uma nota muito boa, então agora você pode ficar com a sua primeira opção. Agora você vai lá na faculdade... Beijo, fica com Deus, espero que dê tudo certo. Vai lá, beijo. Vai lá. Qualquer coisa me avisa. Qualquer coisa vai avisando aí. Vai avisando Tem aí. qualquer coisa que a gente marca. E aí, ó, falta documento. Aí, enfim, eu fui entrar mesmo para as aulas, já tinha começado as aulas há 2 semanas. E aí, todo mês eu recebia aquele boleto de R$1.000 e eu ia lá na secretaria. Pelo amor de Deus, moça, eu sou bolsista. Moça, você vem aqui todo mês. Esquece, ignora esse boleto.
Eu não tinha como ignorar Não, um boleto acho de que R$ 1.000 não. na minha casa. Não, cara, a gente é Tá no pobre, a gente vai CPF, ignorar, nome cara. completo, Não. tá tudo. Entendeu? Não, mas é isso, assim, me formei, assim, eu sempre fui muito dedicada para os meus estudos, sabe? Eu tinha a melhor nota de todos os cursos de jornalismo da universidade. Então, é isso, eu gosto muito de estudar e eu sou filha dessa política pública também. Porque se eu não tivesse entrado na faculdade naquele período da minha vida, com 16, 17 anos, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, Exato. entendeu? A gente sempre pensa nisso também, assim, se a gente não tivesse entrado no programa Jovem Monitor em 2023, a gente não tinha se conhecido, a gente não estaria aqui. Tava na transportadora essa hora, trabalhando, pegando peso. Eu tava triste num outro emprego, não quero nem falar qual que era esse emprego, porque pra mim já dá gatilho, né? Ó, eu ia te perguntar várias coisas que você já falou, tá? Que a gente se preparou, mas você já foi falando, mas vamos falar mais. Bora. Você tem todo um trampo também de pesquisa. Que você começou na faculdade e depois você veio seguindo também. E é muito importante falar isso porque existem muitas pessoas que têm um preconceito com funk até hoje. Há muito tempo atrás eu tinha esse preconceito, mas da palavra preconceito mesmo. De não saber e não entender. Eu não julgava da forma pejorativa, mas eu não entendia. Porque para mim ainda... Ai, caramba, que sem sentido isso. Mas hoje eu entendo que, além de um corpo político, cultural, é uma pesquisa. Vocês não começam do nada. Então você tem um trabalho de negritude, de ancestralidade, e depois você tem que... As pessoas todas, como você comentou agora, tiveram que ter um trabalho acadêmico para poder subir em cima de um tablado e começar a fazer o passinho. Ou na rua, na quadra da escola. Nas escolas, isso. Como é que foi essa pesquisa para você? Bom, como eu falei, né? Eu comecei a estudar passinho em 2015, porque eu ia para um evento chamado Rio H2K. E nesse evento tinha aulas de passinho e tinha batalhas de passinho. Então eu comecei a fazer aulas de passinho com essas pessoas em 2015. E aí eu continuava, enfim, acompanhando essas pessoas, vendo YouTube, acompanhando remotamente, né? Porque eu morava em Brasília. E aí, em 2016, teve uma companhia de passinho que foi para se apresentar num festival em Brasília. A companhia se chamava #Passinho. E aí, esse espetáculo, ele era, assim... É um dos espetáculos mais fodas de passinho que eu já vi, sabe? Era de Brasília? Não, do Rio de Janeiro. Do Rio, a galera do Rio. Eles foram para um festival em Brasília, né? Ah, sim. E aí, eram duas atividades. De manhã ia ter a oficina e à noite ia ter a apresentação. E aí eu fiz a oficina com eles, gravei vídeo com eles. Falei, olha, ano que vem eu vou treinar com vocês aí no Rio, hein? E eles, não, vamos, bora, pega aqui meu WhatsApp, vamos conversando, beleza. Você vai vir, né, pra apresentação à noite, quinta-feira à noite. E quinta-feira à noite eu estava numa companhia. Eu era de uma companhia de danças urbanas lá em Brasília. E era o dia dos nossos ensaios, quinta-feira à noite. Caraca, mano, e agora? Aí pensei assim, mano, essa aqui é uma oportunidade que eu não sei quando eu vou ter de novo, de ver esse espetáculo. Já o ensaio eu consigo correr atrás do tempo perdido. As pessoas estão aqui, eu tenho acesso a essas pessoas. Aí eu falei, beleza, eu vou ficar pro espetáculo. Falei, gente, não consigo ir no ensaio hoje, vou assistir o espetáculo. E aí, o espetáculo era assim, tipo, não tinha cenário, não tinha... Era o corpo deles, luz e palco, acabou. Sabe? E aí, a cena final do espetáculo, eu lembro até hoje, a Celi Dedê, ela é uma das primeiras mulheres da primeira geração do Passinho Foda. E ela era uma das únicas, se não a única mulher do elenco. Eu não tô lembrando agora se tinha outras mulheres. Sim. Mas aí ela entrava, assim, em silêncio, com as luzes todas acesas, assim, como se fosse luz de serviço mesmo, sabe, do teatro. E ela entrava, olhava, assim, fixo pra frente, aí ela levantava a mão assim. E aí, quando ela levantou a mão assim, eu já sabia sobre o que seria a cena. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar desesperadoramente, assim, sabe aquele choro feio que você não consegue conter, sabe? Parar, não consegue parar. Sabe? Não conseguia parar. E aí eles faziam, aí ia entrando um por um, aí fazia, sabe, uma série de movimentos que você sabe que é sobre batida policial, que vai falar sobre extermínio da juventude negra. E aí entrando um por um, fazendo essa mesma série de movimentos, eles terminavam sentados no chão de costas, né, que é essa postura dos jovens que são ali imobilizados depois de uma rebelião, enfim. E aí em um determinado momento começava, tipo, barulho de tiro. E aí encaixava o barulho de tiro com uns beats, assim, de uma música. E um dos dançarinos levantava e começava a dançar, assim. Com o ombro, com o corpo inteiro no ritmo do tiro, no ritmo do beat. Você já não sabia mais o que era tiro, o que era beat, sabe? Uma cena, assim, avassaladora, marcante. Sabe? E eu chorando, desde o primeiro movimento. Chorando. E tinha um gringo que ia apresentar no dia seguinte, que ele estava sentado do meu lado. E ele
tipo assim, constrangido. Ele olhava assim pra mim. Aí eu olhava pra cena e ele, sem entender, depois ele veio falar comigo assim, você tem como me explicar o que aconteceu? Sabe? E aí ele meio que passava a mão em mim, assim, tipo, tocando assim nas minhas costas, tipo, calma, amiga. Tudo bem, tá tudo bem. É de mentirinha, sabe? Assim. Não e eu chorando, tipo, entendeu? Não tá é. ligado? Pra ele, talvez seja, né? Branco, né? Pra ele, talvez seja. Aí, eu chorando, não parava de chorar, pum! O espetáculo acabava nessa cena. Aí apagou as luzes. Aí acendeu, aí todo mundo levantou, né? Bateu palma de pé e eu... chorando. Aí veio o elenco me abraçar. Aí veio o elenco, me abraçou, todo mundo me abraçou. Aí eles voltaram pro palco. Aí o Iguinho Imperador, que é o líder do Imperadores da Dança, que também estava nesse espetáculo, aí ele falou assim, ela entendeu. Aí, enfim, né, explicou o que era a cena, explicou o que era a companhia, não sei o quê, nos siga nas redes sociais, lá. Aí, quando acabou, eles foram lá conversar comigo de novo. E eu falei assim, gente, essa cena foi muito forte para mim, sabe? Eu já perdi uma pessoa muito próxima para a violência policial, então eu entendi na hora sobre o que vocês estavam falando. Eu não consegui me conter e tal. Eles, não, mano, é isso mesmo. Todo mundo aqui já perdeu alguém. Então, a gente não tinha como não falar disso, né? Então, existe um movimento muito forte hoje entre os produtores de cultura preta de... Gente, vamos parar de falar das nossas dores. Vamos falar das nossas alegrias, das nossas potências, das nossas riquezas. Que não é só isso, né? Que não é só isso. Mas a gente precisa entender que essas coisas, elas estão na base também da nossa produção. Sim. E é sobre falar. E é sobre falar, entendeu? Falar. Porque, assim, um corpo preto, ele sempre vai partir da perspectiva de ser um corpo preto no mundo. Então, as nossas danças urbanas, né, o que a gente costuma chamar de danças urbanas, todas elas foram criadas por pessoas pretas e é porque elas sofriam, né, com racismo, com as opressões, com as violências, com as muitas violências no plural, que criaram as formas de dança que a gente dança. Então, assim, hoje o samba é o que é porque o samba foi proibido até 1930, ele era crime. A capoeira era crime até 1930. Sabe? Então, assim, a galera do breaking, antes de se tornarem crews, eram gangues, que a galera realmente se matava. Então, a nossa dança fala a nossa história. Não tem como falar... Não vamos falar sobre isso, vamos falar das alegrias. Tá, gente, hoje a gente tá falando de alegrias, mas o surgimento... Mais ou menos ainda. Mas, assim, o surgimento das nossas danças, elas não vieram somente da alegria, elas vieram da alegria também, mas elas vieram também dessa situação de opressão que a gente sempre passou. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, Kuduro, que é uma dança urbana de Angola. O Kuduro surgiu em meio aos 40 anos de guerra civil da Angola. Então, tem movimentos no Kuduro que falam sobre a guerra civil. Debochando, com alegria, com diversão, com entretenimento. Sim, mas a gente está falando de guerra civil, entendeu? O voguing tem movimentos... um movimento do Vogue Old Way, né? Que você faz assim com o ombro. Era aquelas... Eu não sei nem como é que é a roupa. Tipo aqueles jalecos que os militares usam, que tem umas franjinhas assim. Sim. Então, você tá meio que exibindo as franjinhas e as medalhas de quem foi pra guerra do Vietnã, de quem foi pra guerra... E você tá debochando disso também. Então, a gente pega uma situação de dor, de sofrimento, né? E transforma em alegria, em deboche, em dança, em arte, em beleza. Mas a gente ainda tá falando de dor e sofrimento. Então, assim, eu acho que é o Antônio Simas... que fala sobre... a gente não faz festa porque tá tudo bem. É exatamente o contrário. A gente sabe fazer festa porque a gente precisa dessa festa para lembrar por que viver, sabe? A gente precisa de alegria, a gente precisa se divertir. A gente precisa se encontrar com nossos amigos, com nossos familiares. A nossa festa tem fundamento. Então, se a gente não tiver esse fundamento firme, forte na nossa cabeça, a gente realmente sucumbe. Né? Ninguém fala sobre o alto nível de depressão e de suicídio entre homens pretos, que, assim, botou o pé para fora de casa, ele pode morrer literalmente a qualquer momento. Então, assim, eu vou morrer velhinho, mano. Não tem como falar sobre isso. Nenhuma pessoa preta pode falar, eu tenho certeza que eu vou morrer velhinho. Não, eu não tenho essa certeza. Ninguém pode ter essa certeza, sabe? Porque é isso, literalmente. A gente pode colocar o pé para fora e acabou. Você é confundido com alguém. Você é preso porque o seu cabelo é não sei como. Entendeu? Então, assim, as nossas danças, a nossa cultura, ela fala sobre isso também. Ela fala sobre as nossas potências, sobre as nossas alegrias, sobre os nossos fundamentos, mas ela fala também sobre as nossas dores, porque foi sobre elas, em cima delas, que a gente criou as nossas culturas. Entendeu? E a gente tava falando, foi semana passada e tal,
Em um dos episódios que a taxa de mortalidade da Zona Leste para mulheres pretas é 54 anos. Olha. Então, tipo... Aí a gente pode colocar a questão do serviço, saúde, mas enfim, é uma taxa muito baixa, né? Então, além do movimento da dança, gente, escutem, mano, prestem atenção que não é só sobre alegrias, é sobre dor. E você tava falando sobre a apresentação que te marcou, já me marcou só do fato de você me falar. Sim. Porque a gente já começa... eu fiquei pensando, falei, mano, na hora que você levantou a mão, eu falei, mano, é isso. É isso. É isso. Parado. A gente ouviu na nossa cabeça o parado, tá ligado? Parado. Encosta. Isso. Eu queria comentar também algumas coisas. Eu estudei na ITEC de Artes, eu vi depois um vídeo seu lá na ITEC também, estudei canto lá, tive história da música popular. É artista também. Eu só escondo bem, só. Não devia, né? Não. Tudo bem. E lá, teve uma das histórias que a gente viu que na década de 30, se você era negro e tava andando com a unha bem feita, você podia ser preso porque você era tocador de violão ou de cavaquinho. Então, tipo, você tá indo pra onde? Tô indo trabalhar. Cadê a carteira de trabalho? Você tinha que ter alguma coisa que provasse que você era trabalhador. Senão você era músico, e músico tinha que apanhar. Tá ligado? Aí outra coisa, eu fiz a ópera do Malandro, do Chico Buarque, tive que assistir o filme, tive que ler a peça e tudo mais. E a Geni, no momento da peça, ela faz esse gesto de ombro que você fez e ela tá com esse jaleco, assim, com esse negócio. E aí, pra mim, agora faz todo sentido. Porque a peça, a ópera se passa no período militar. Não é nem na década do golpe e tal, mas foi antes disso ainda. E aí ela faz esse deboche, ela brinca depois ainda com composições e tal, com bigodinho. Então agora faz todo sentido também. E mais um outro ponto que eu queria comentar é que a gente tem essa demonização de toda a cultura que é negra. Não só espiritual, religiosa, mas tudo que é preto é ruim. Então, e aí a gente tem a galera que depois vem tentando enriquecer a história e deixar a história bonitinha. Tem a Leda Martins. Você já conhece a Leda Martins? Que ótimo. Depois a gente debate muito mais sobre isso. Por causa de 88 e tudo mais. Quando eu comecei a pesquisar sobre a Bayomi, quando cheguei na Leda, a Leda foi a última pessoa que eu cheguei. Eu tive várias histórias que, assim, uma delas era... inclusive, foi uma arte educadora que falou isso pra mim. Você conhece a Leda? Eu falei, não. Tá, então pesquisa a Leda, depois a gente conversa, tá bom? Aí eu pesquisei, depois fui conversar com ela. Que as pessoas, durante os navios negreiros, rasgavam as roupas, faziam bonequinhas e davam pra aliviar o sofrimento. Eu falei, não, isso é impossível, não pode ser. Quando eu cheguei na Leda, eu entendi toda a história. Eu falei, caramba, que legal. Era isso. E é isso, assim, as pessoas têm esse preconceito com o funk, com o passinho, com a música do funk. Sim, vi muitos trabalhos também do Alexandre no rap, no hip hop. É para minimizar o sofrimento. É sobre isso. As pessoas embranquecem para poder minimizar o sofrimento. E a gente é o contrário. A gente, para mostrar que não tem só sofrimento, a gente vai se alegrar, vai para os bailes. Até na década de 70, os bailes pretos aconteciam no centro de São Paulo, escondidos. Porque não podia ter esse tipo de coisa. Então, se essa conversa com você é uma aula de história, para todo mundo que está assistindo e para a gente também. Você falou também dos Imperadores da Dança e o projeto do Passinho. Ele começou daí. Porque, assim, de onde veio o projeto do Passinho? Veio... Passinhos do Brasil. Passinhos do Brasil. Foi criada no CRD, né? Foi a primeira oficina, no caso, né? Passinhos do Brasil. Assim, não é que foi criado no CRD. É como se fosse um embrião. Foi um embrião ali. E aí eu comecei a dar oficina com as bases dos passinhos do Brasil. Mas ainda não tinha esse nome. Não tinha esse nome. Não tinha esse nome. E era entendeu? justamente isso que eu ia perguntar. Tipo, aqui em São Paulo, qual que foi as suas bases dos grupos que estavam por aqui para também, não sei se teve uma ajuda assim especificamente, mas provavelmente deve ter tido, né? Bom, antes de responder a sua pergunta, só um comentário também sobre isso que você falou da Geni, que esse é um exemplo que eu sempre dou em todos os lugares que eu vou falar sobre passinho, sobre funk, sobre racismo e cultura de resistência a partir do funk. Quando o Chico Buarque fala taca pedra na Geni, todo mundo entende que é uma metáfora, que é uma poesia. Agora, quando o funk canta um tapinha não dói, é violência contra a mulher. Então, assim, quem tá cantando? Quem que tá falando? O problema não é a letra. O problema é quem está cantando. Tem certo e aí, endereço. entendeu? Tem um olho azul, tem uma pele clara,
tem um CEP no Leblon, entendeu? Então, teve uma vez que eu dei esse exemplo e uma senhora, assim, veio enfurecida pra cima de mim, branca. Como assim você está falando do meu Chico Buarque? Mas ela falou exatamente isso. Nunca mais coloque Chico Buarque e funk na mesma frase. Ai, e eu, meu uau, Deus. nossa, Como querida. que ela tá hoje? Nossa, meu Deus do céu. Mas é isso, ela não entende. O Chico tá no Leblon, o funk tá no morro. Entendeu? E não é porque a gente quer que tenha no morro. Caralho. Entendeu? Cada um faz a poesia que consegue, entendeu? Então, assim, ninguém tá reclamando da cerveja no sertanejo. Se você ligar o rádio agora, a qualquer momento do dia, da noite, eles estão falando sobre beber até cair, sobre beber cerveja falsificada, porque não sei o que, não sei o que. E tá tudo bem. Ah, cerveja. Não, mas é o funk que faz apologia às drogas. Entendeu? Então, assim, de que droga que você tá falando? É a da patrocinadora da televisão? Aí tá tudo bem. Se falar da droga que a grande patrocinadora da televisão faz, né? Produz e vende, tá tudo certo. Agora, se for falar de outras drogas, é um problema, sabe? Então... Não, eles nem abrem a discussão. Né? Não abre, mas assim, é uma coisa que desde criança eu pensava, que eu comecei a ter um pensamento crítico, que postos de gasolina tem em todo canto. Você vai viajar para outros lugares, tem postos de gasolina que vendem o quê? Cerveja. Mas é proibido você dirigir embriagado. Ô, senhor. Como assim? Eu penso a mesma coisa. Não, Eu sempre fiquei pensando nisso. Mas... Você tá me incentivando a parar aqui nesse posto, abastecer e beber um pouquinho. Entendeu? Então... Mas a gente não pode deixar de falar, gente, da 11º Prêmio Jovens em Destaque. Yay. Já vamos pular pra ele agora? Não, calma. Eu respondi o do Tá, Passinhos do Brasil. vai. Não, foi um parêntese. Eu tô preocupado com o tempo ali. Vamos acelerar. Ó, fechou o parêntese, né, da Geni. Como que surgiu o Passinhos do Brasil? Quando eu vim aqui para São Paulo, né, que eu já estava trabalhando com essa oficina Funk, Passinho, Cultura de Resistência Preta, eu dei essa oficina em vários lugares aqui também, em São Paulo. E aí eu comecei a me conectar com a galera do Passinho aqui, quando aí sim eu dei um curso presencial no CRD, que na verdade não era um curso, era um módulo de um curso de danças urbanas. E aí tinha um módulo Passinhos e suas vertentes. Então, ali eu comecei a estudar os outros passinhos e tinha uma galera já dos passinhos daqui de São Paulo que fizeram essa oficina. Ah, legal. Esse módulo, no caso, né? E aí eu me conectei com eles, com a galera que já era referência dos passinhos daqui de São Paulo. E aí, quando eu me conectei com eles, aí que e é uma coisa que eu também costumo falar, o território faz diferença. Bacana. Porque você entende por que as pessoas dançam os funks de São Paulo como eles dançam, né? Cada estado produziu o seu funk, cada funk produziu a sua forma de dançar. Então, o clima, a geografia, a forma de se vestir, a forma de subir o morro, de descer o morro, isso criou o passinho foda. A forma como se veste, como se alimenta, como vive, como trabalha, como se transporta pela cidade, criou o corpo que criou os passinhos de São Paulo. Então, conforme eu fui convivendo com a galera que são as referências daqui, eu fui pegando esse corpo com eles. Eu fui vivendo as mesmas coisas que eles. Eu também ficava pendurada na CPTM 6 horas da manhã, só com um pé para cima e um pé no chão, porque se você tirar o pé, você fica sem botar o pé no chão de novo. Entendeu? Então, assim, eu já fui na diagonal, assim, ó, trabalhar, porque eu quase caí, eu fiquei lá tombada até eu conseguir me recompor, entendeu? Então, assim, aí você entende algumas movimentações, aí você entende o peso desse corpo, você entende a postura desse corpo, você entende tudo, porque tudo faz parte de tudo. Não tem como você falar, ai, agora eu vou dançar, deixa eu consertar aqui minha postura. Não, sabe, não é sobre isso. O nosso funk, a gente dança com a postura de quem trabalhou 10 horas e tá indo pro baile dançar, entendeu? Então, eu me conectei com a galera daqui de São Paulo, né? Da galera dos bondes daqui de São Paulo. Especialmente a tropa do Passinho, os relíquias de SP, os malocas de SP, sabe? Eu fui me conectando com a galera daqui. E aí... E com a sua bagagem também, com a minha bagagem também. Então, foi uma troca, Sim, sabe? Foi uma troca. Eu trazia as minhas referências, eles traziam as deles, e a gente foi construindo isso junto. E aí, quando acabou o módulo de Passinho no CRD, eu me inscrevi num edital público que tem no CRD para você ocupar as salas. Sim. Então, você pode usar salas para ensaio e tal. E aí, eu peguei uma sala para o treino. E aí, a gente fez o treino de Passinho lá dentro do CRD, porque a galera que já tinha o costume dos encontros, né? No Vila Lobos, no Parque Vila Lobos. E aí, eu queria um espaço que fosse como o treino de Manguinhos, dos IDD, né? Dos Imperadores da Dança, que acontece toda semana, há 10 anos, é de graça, é aberto, é no skate park. Então, é num local público.
Sim, Só sim. que o CRD também é um lugar público. Sim. Só que para você pegar uma sala, você tem toda aquela burocracia do edital e tal. Então, eu peguei essa sala. Então, era um lugar com um piso bacana, com espelho, com ventilador, com água, com banheiro, sabe? Então, a gente merece esses espaços também. A gente pode fazer no meio da rua, a gente sempre fez no meio da rua. Mas a gente também merece o piso legal, o ventilador, o Sim, espelho, a a estrutura, água. né? A estrutura. A estrutura, né? de fato. O básico, Então, né? O básico. E a gente começou a ocupar essa sala com esse treino de passinho. E aí que a gente foi se conectando ainda mais, que a gente foi se aproximando ainda mais. E assim, o fato de eu ter juntado pessoas de diferentes referências, diferentes idades, né? Eu estava muito acostumada de ser a mais nova nos espaços. E aí, a partir do momento que eu entro na dança com 30 anos, eu começo a ser a mais velha dos espaços. Sim, né? E aí eu costumava falar isso porque eu já comecei a dançar velha, E aí eu parei de falar isso porque a minha bagagem anterior com o jornalismo, com as minhas pós-graduações, com o meu mestrado, ela me preparou para pensar na profissionalização da dança. Porque, assim, é muito legal a gente dançar por hobby, é muito divertido, é muito gostoso. Mas se a gente tem a intenção de trabalhar com isso, a gente tem que ter alguns outros tipos de preocupação também. E aí eu comecei a trazer também essa profissionalização. Então, o Passinhos do Brasil, ele veio para mostrar que as danças da cultura funk também são cultura, também são área do conhecimento, mas veio também para trabalhar com 3 eixos principais, que é formação, oficinas do básico ao avançado, profissionalização, para essa galera que já dança e quer trabalhar com isso, e empregabilidade, para a galera que está trabalhando com isso, continuar trabalhando com isso e ser remunerada por isso. E tentar minimamente viver, né? Viver. Porque sobreviver, né? Sobreviver. Bom, assim, deixa eu aproveitar então a pausa para você respirar, toma uma aguinha. A gente vai falar agora, gente, sobre o Prêmio Jovens em Destaque. A gente trouxe aqui na semana passada a Belo Iá e a Mãe Su de Nanã, que foram idealizadores desse projeto. A gente tá com pouco tempo agora, mas vamos lá. O que significou para você esse prêmio? Porque esse aqui é nosso, a gente recebeu também, e você também foi uma das premiadas. O que significou isso para você? A gente não vai conseguir fazer o nosso bate-bola, que a gente tá pouco sem tempo, então a gente fala disso, depois a gente só pergunta para você a última pergunta. Fechou? Ok. Fechou. Vai lá. Bom, o prêmio Jovens em Destaque, para mim, foi uma grande honra. Gente, literalmente, eu ajoelhei no chão e chorei, sabe? Porque era uma semana que eu estava com várias atividades e vários estresses. E, assim, é muito difícil você ser reconhecido, principalmente você sendo uma mulher, dentro da cultura funk. Então, quando veio esse reconhecimento, eu falei... Gente, é exatamente o tipo de incentivo que eu precisava naquele momento, naquela semana, para saber, assim, por que eu faço o que eu faço e eu preciso continuar fazendo o que eu faço, sabe? Porque, às vezes, o sentimento é de que você é invisível. As pessoas vêm falar como é para você fazer o seu trabalho. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Mano, você já tentou fazer o que eu estou fazendo? Não é fácil. Não é. Quem olha de fora acha... é só uma batalha de passinho, é só chegar lá e juntar. Não é, sabe? Então, as pessoas vêm me falar como fazer o meu trabalho. E a sensação é isso. Caraca, eu sou invisível, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo pela cultura. Ninguém tá percebendo o que eu tô fazendo pela cultura. Então, quando veio o prêmio, é tipo assim, não, a gente tá te vendo. Sabe? Você tá fazendo um trabalho legal. Por favor, continue. Sabe? Então, assim, mas a gente não deve procurar ser validada, porque não sei o quê. Não é sobre ser validada, é sobre ser vista. Todo ser humano quer ser visto. Todo ser humano quer que outra pessoa olhe para ele e fale, eu te reconheço, eu vejo, você também é um ser humano, você também merece respeito, você também merece carinho. E o prêmio veio para mim quase como um abraço, assim, sabe? Olha, eu sei que você tá trabalhando pra caramba, mas você está sendo vista e esse trabalho está sendo reconhecido. Continue fazendo o que você está fazendo, sabe? Então, foi muito importante para mim. O prêmio, ele traz essa visibilidade, esse carinho. A gente também sentiu isso. A gente também estava numa situação bem parecida. Assim, a gente conversou muito, assim, uma semana... Quando a gente recebeu o convite, eu falei para ele, cara, que bom, porque eu tava pensando em desistir essa semana. Assim, a gente não recebe nada aqui com o podcast, a gente usa um espaço gratuito. Então, não é só sobre visibilidade, mas é sobre apoio, é sobre rede, é sobre contatos, é sobre... Tá chegando? Sim. Putz, não tá. Então, se não tá chegando... Então é melhor a gente parar. Mas o prêmio, ele traz essa... Continua. E as falas da Mãe Su de Nanã aqui pra gente foi essa também, assim. Não parem. Vocês precisam continuar. Bom, se a gente conseguir fazer... se você conseguir responder o nosso bate-bola assim, rapidinho, a gente consegue fazer tipo bate-bola igual o da Maria Gabriela mesmo. Vamos. Assim. Um sonho profissional. Vamos. Um arrependimento. Não ter me mudado pra São Paulo antes. Ótimo. Uma música. Keys to the Kingdom, Tiwa Savage. Um livro. Americana, Chimamanda Ngozi Adichie. E
Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ótimo. Certo. Uma música. Não, já foi Eu já música, falei. já foi música, já foi. Kiss to the Kingdom. da Ótimo. Tia Savage. Um filme. É que eu confundi. isso. Tá Um muito filme, rápido. Marte 1, filme brasileiro, e Pecadores, o novo filme do Ryan Coogler. Assista. Puta, muito bom esse filme. Ah, Preciso bom. assistir, o trailer tá incrível. Uma referência? Ai, é a CLDD. Boa. E agora, o que é arte pra você? Arte, pra mim, é você se comunicar com os ancestrais do passado, do presente e do futuro. Saber que você é continuidade de algo e que vão dar continuidade ao que você fizer. Deixe um legado. Caraca. Nossa. Nossa. Sim, essa frase foi real mesmo, real. Acho que é a primeira vez que alguém cita dessa forma. Né? Mas também que foi rápido, assim. Bate bola. Ela não conseguiu abrir tudo. Então, assim, gente, depois dessa aula de história, depois dessa comunicação toda, agradeço demais, Jô. Foi incrível. Eu que agradeço, gente. Valeu Obrigada. mesmo. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava aqui umas 3 horas aqui debatendo. Com Foi certeza. incrível mesmo. Alexandre, meu parceiro, Valeu. tamo junto. Gente, é isso. Depois dessa aula de história, agradeço demais a Jô Gomes, agradeço ao Rafa, o nosso técnico de hoje. Agradeço a todo mundo. Obrigado. Valeu mesmo. Curta, compartilha, se inscreva em todos os nossos canais. Continue acompanhando. E siga o trabalho da Jô Gomes. Siga, Jô siga, Gomes. siga. Passinhos do rede social? Brasil. Jô Gomes Dança e Passinhos do Brasil. É isso Certo. aí, gente. Valeu. Tamo Valeu. junto. Fui. Valeu.